Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Seguimos a nossa caminhada no tempo comum, aprendendo a ser discípulos diariamente. Nós estamos aqui, buscando ter essa intimidade com a palavra de Deus. Como disse São Pedro, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, se de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu não sei, mas parabéns para você. Parabéns a você que está dedicando minutos da sua vida, da sua correria, das suas obrigações para poder ouvir a palavra de Deus. Porque esse tempo aqui não é um tempo perdido. Toda vez que você curte, que você comenta, mesmo que seja um bom dia, uma mãozinha, uma bênção, que você compartilha, você está fazendo bem a si e aos outros também. E agora, comigo, abra aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 49 até o versículo 53. Lucas 12, versículo 49 até o versículo 53, que diz assim, ó. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já tivesse aceso. Devo receber um batismo, e como eu estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Frei, o senhor leu bem esse evangelho mesmo? É isso mesmo que eu acabei de ouvir? É isso mesmo. Jesus, que é o príncipe da paz, disse que vem trazer a divisão. Mas calma, vamos entender. Meu povo, nós sabemos que existe algo em nós que Deus nos concedeu lá na criação. Se a gente for ler o Gênesis, Deus nos fez à sua imagem e semelhança. E Ele nos deu algo muito valioso, que é o dom da liberdade. Outro dia eu ouvia um pregador, eu achei tão bonito quando ele disse: a capacidade que Deus nos deu de escolher é algo muito sagrado, é algo muito especial, é algo muito sagrado. A palavra é esta mesmo. Deus me deu a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a luz e a treva, entre a salvação e a perdição. Então, a nossa liberdade, essa capacidade que eu tenho de escolher, é algo profundamente sagrado. E que, infelizmente, muitas e muitas vezes, nós usamos de forma muito irresponsável. Por quê? Porque deixamos de escolher o que é santo, o que é bom, o que é saudável, o que é salvífico, para escolher o que nos traz morte. Morte física e morte espiritual. E Jesus está dizendo aqui, olha só, vai ter gente que não vai acolher vocês. Esta é a divisão que Jesus veio trazer. É natural. Vai ter pessoas que vai acolher, vai ter pessoas que vão abrir os ouvidos, os olhos, o coração, a mente para poder acolher tudo aquilo que
o anunciador, o discípulo, vai falar, vai anunciar, vai pregar, mas vai ter gente que não vai querer. E talvez essas pessoas não sejam tanto pessoas de fora, mas sejam pessoas de dentro da tua casa. Eu me lembro bem que quando eu comecei a minha caminhada de fé, que muitas vezes eu ia para os retiros, eu ia para as missões, e eu escutei de muita gente da minha própria família. Que história é essa de negócio de ser padre? Tá doido? Eu ouvi também, tipo assim, e aí, almoçou o quê? Almoçou hóstia? Olha que absurdo. Ah, agora pronto. Virou papa hóstia. Rato de igreja. Ih, se eu for dizer aqui... Eu não estou falando isso com vitimismo, não. Na época doía muito isso. Mas depois que eu olhei para o Evangelho, Jesus disse, olha, dentro da própria casa vai ter aqueles que não vão aceitar vocês. Vocês que abraçaram o Evangelho, que abraçaram a mim, a minha proposta, o meu reino, aceitaram vir comigo, vocês vão ser rejeitados. Vocês vão ser mal compreendidos. Vocês não vão ser sempre aplaudidos, elogiados e benquistos, não. Vai ter perseguição, tá? E talvez as maiores perseguições sejam de dentro da própria família, de dentro da própria casa. E aí você vai fazer o quê? Desistir? Claro que não. Claro que não. Você tem que perseverar. Você tem que perseverar. Eu fico imaginando, me veio agora à mente aqui, o que Santa Mônica teve que passar, meu Deus. Aquela mulher cristã, a única ali dentro de casa, rezando por tudinho. Quanta humilhação, quanta chacota aquela mulher teve que passar. Mas ficou firme. Ficou firme ali, rezando. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de São Francisco. São Francisco, meu pai fundador. São Francisco, o pai, quando viu que ele estava agora diferente, enquanto ele estava na farra, nas bebedeiras, era o rei da turma, gostava de coisas finas, queria ser nobre. Aí, na lógica da cabeça do pai, ele era normal. Quando Francisco, agora tocado por Deus, inquieto por Deus, começa a viver uma vida verdadeiramente cristã, uma vida radical em Deus, começa a viver uma vida de simplicidade, de pobreza, pega os tecidos do pai, vai vender para dar para os pobres. Aí o pai diz, está doido. Levou lá na casa do bispo. Olha aí. Né? E acusou. Não tá bem. Tá me roubando. E aí Francisco tira a própria roupa do corpo. Se despe totalmente. Por quê? Porque a lógica de Francisco era outra. E foi totalmente mal entendido pelo próprio pai, Pedro Bernardone. E assim, como foi Santa Mônica, como foi São Francisco, como foi o próprio São João da Cruz, né, que foi maltratado e perseguido pelos próprios irmãos. E por aí vai. O próprio Padre Pio, perseguido pela própria igreja, proibido de presidir a missa, de confessar. E com eles, como eles, a gente também. Então a incompreensão faz parte da nossa caminhada. Tem gente que não vai lhe entender, não vai entender a sua vocação, não vai entender o seu chamado, não vai entender a sua dedicação às coisas de Deus. E não se preocupe, tudo bem, continua, só continua.
Por quê? Porque você está servindo a Deus. A Deus. E no juízo final nós vamos prestar conta a Ele. É a Ele. Então o que importa é a gente continuar, a gente perseverar. Bem-aventurado aqueles que perseveram até o fim. E dai-nos esta graça, Jesus, dessa perseverança até o fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.